et dies magni dulcis, non afferens novellucis, odiere cognitur, caristator pie. Vamos começar oficialmente. Esse horário é um horário de disciplina da faculdade, então temos alguns alunos do curso de teologia que estão inscritos, por isso que... Olá, Silveli, boas-vindas. Olá. Boa tarde a todos. Próximas conferencistas. Muito obrigada. Então, esse aluno é encaixado assim para manter a grade da faculdade. Então, hoje nós temos a primeira palestra com a Karen. A Karen, então, é bacharel em Artes Plásticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que se graduou em 1997, atuando principalmente nos seguintes temas: Benedito Calixto de Jesus, programa iconográfico de igrejas, arte religiosa e sacra e patrimônio arquitetônico urbano, laico e escolástico e eclesiástico de São Paulo. Ela tem mestrado pelo programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, pela Unicamp, tem doutorado em História da Arte pelo programa de pós-graduação de Filosofia também da Unicamp. Quem você pegou aí? Quem é esse curso? Mostrou aí que eu entrei? Saiu, normal saiu. A Karen tem ainda pós-graduação em História da Arte, juntamente com o programa de pós-graduação da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, e pós-doutorado em Artes Visuais no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual Paulista. Historiadora da arte, docente da História da Arte e educadora patrimonial, atuando através de palestras, cursos e aulas visita. E, particularmente, um dos cursos que a Karen deu, uma das aulas, uma das palestras muito interessante, foi a de Benedito Calixto, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que tive a satisfação de acompanhar. E espero que ela ministre um curso também sobre Benedito Calixto na nossa Faculdade de São Bento, que espero chegar a esse momento. Até agora foi um pouco complicado por causa de pandemia, etc. e tal, mas espero que isso passe logo. Então é isso. Boas-vindas, Karen, e boa apresentação. Muito obrigada, Dom Mauro. Eu cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo, cumprimento ao senhor Dom Mauro, ao irmão Pedro Rodrigues e a outro irmão que está ali ao seu lado também, que eu só vejo o braço. Cumprimento a todos. Gostaria de saudar todos que estão nos assistindo. É uma grata satisfação poder estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho. Eu venho pesquisando a obra do Benedito Calixto há 10 anos, entre doutorado e 2 pós-doutorados, fora as outras pesquisas que eu vou desenvolvendo, né? E então eu vou apresentar um pouco para vocês a questão do Benedito Calixto como artista cristão e religioso, e as concepções encomiásticas na construção de um patrimônio religioso relativa, né, à obra dele. Então, eu vou, a partir desse momento, clicar no Share Screen para colocar a minha apresentação. Por questões de tempo e também por questões de fazer um tema bem assim, redondo, não é? Eu optei por redigir um texto. Eu vou ler, esse texto está dividido em 3 partes, para que fique bastante didático, bastante pedagógico dentro da nossa finalidade daqui do dia de hoje. Então, vamos começar. Introdução.
Benedito Calixto de Jesus nasce a 14 de outubro de 1853 e falece em 31 de maio de 1927. Vive longamente e produz ao longo de sua extensa trajetória uma quantidade expressiva de pinturas, desenhos, fotografias, estudos históricos, astronômicos e literários. Dentro de sua produção pictórica, destacam-se suas paisagens, marinhas, retratos, pinturas de história e arte religiosa, que é o tema da presente palestra. Porém, antes de prosseguir, é necessário que se compreenda a profícua produção religiosa calistiana, partindo de alguns dados acerca do artista e da construção da sua persona. Nascido na pequena vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, localizada no litoral paulista, a 14 de outubro de 1853, o garoto que vem ao mundo carrega um nome alterado em seu registro. Milton Teixeira afirma que a família do artista se chamava Fajardo e que o pai do artista, já muito católico e devoto, decide alterar o sobrenome de seus 8 descendentes para de Jesus. Assim, nascido a 14 de outubro, o pequeno Benedito ainda recebe o nome Calixto, como onomástico ao santo papa martirizado São Calixto I, em 14 de outubro do ano de 235 na Sardenha. Dessa maneira, o pequeno Benedito se chama Benedito Calixto de Jesus. E, posteriormente, Calixto, que era seu segundo nome, passa a ser sobrenome da família do artista. Isso é um fato bastante curioso. Hoje em dia isso não seria possível, enfim, por questões legais, mas na época, no século XIX, as leis eram outras. De família humilde, Benedito Calixto de Jesus inicia seu aprendizado com o próprio pai João Pedro de Jesus, que executava serviços de artesão e marcenaria. Os primeiros serviços executados pelo artista se vinculam à confecção de pinturas de pequenas tabuletas de propagandas e de ex-votos, cuja localização e paradeiro atuais permanecem ignorados pela autora e que são realizados por encomenda para fiéis da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Ao longo dos anos, após seu casamento, no ano de 1876, Calixto viaja para Brotas, no interior paulista, a fim de trabalhar com seu irmão, executando serviços de pintura e restauro para a Igreja Nossa Senhora das Dores, matriz da cidade. Dessa sua produção, pouco se sabe igualmente. Já de volta a Santos, Calixto recebe então uma encomenda que lhe transformaria a vida, quando em 1881, o engenheiro carioca Manuel Ferreira Garcia Redondo, que nasceu em 1854 e morreu em 1916, que estava à frente da construção do Teatro Só um minuto, Guarani. minha filha. Por favor, desligue o microfone. Garcia Redondo, que nasceu em 1854 e morreu em 1916, que estava à frente da construção do Teatro Guarani, localizado na mesma cidade, contrata Calixto para pintar as paredes, o teto e um dos panos de boca do teatro. Pinturas essas que sucumbiram a um incêndio de grandes proporções no ano de 1980. Então, esse é o teatro que foi construído e que se perdeu no incêndio. Ele foi reconstruído, ele tem menos esculturas na fachada, enfim, mas eles mantiveram, grosso modo, como era a fachada. Sua produção agrada o encomendante a tal ponto que este lhe recomenda ao Visconde Nicolau Campos Vergueiro, que nasce em 1824 e morre em 1903. Este, então, concede-lhe uma bolsa de estudos em Paris pelo período de 24 meses, dos quais Calixto permanece 18, entre os anos de 1883 e 1884. Nesse período, o artista passa por 2 ateliês importantes. O primeiro é do pintor realista Jean-François Raffaelli, que nasceu em 1850 e morreu em 1924. E o segundo, a prestigiosa Académie Julian, para a qual acorrem artistas de todas as partes do mundo em busca do melhor aprendizado fora da École des Beaux-Arts de Paris. Portanto, Calixto não passa pela academia aqui no Brasil. Então, ele tem um início autodidata e, após a encomenda do Teatro Guarani, o Visconde Vergueiro lhe concede uma bolsa, ou seja, a bolsa também não é imperial, ela é patrocinada pelo capital cafeeiro. Embora Teixeira afirme que Calixto não se adapta ao estilo impressionista de Raffaelli, na verdade, seu mestre jamais se aproxima de tal vertente.
Qualquer que tenha sido o motivo da troca de academia, Calixto segue os conselhos de seu amigo artista Vítor Meirelles de Lima, que viveu entre 1833 e 1903, parte para a Academia Julian e, durante esse período, Calixto aprende a utilizar a novidade do momento em suas composições, a daguerreotipia. Ao voltar ao Brasil, o artista traz consigo um aparato fotográfico completo. Esse é o segundo que ele teve. E, a partir de então, sua pintura ganha novos contornos, sem que o artista elimine o desenho de suas composições, mas sim que a fotografia permite ao artista elaborar mais bem suas composições, calculando-as e corrigindo-as a cada pose rigorosamente encenada, no imenso jardim de sua casa-ateliê em São Vicente, município do litoral paulista. Essa era a câmera instantânea dele, né? Pesava por volta de 1 quilo. Outros tempos. O artista cristão e religioso. De família católica fervorosa, desde cedo, Benedito Calixto inicia sua carreira pintando ex-votos em Itanhaém e restaurando imagens na Igreja Matriz de Brotas. Porém, sua primeira grande encomenda ocorre pelas mãos do então padre Duarte Leopoldo e Silva, que viveu entre 1867 e 1938, que lhe abre portas fundamentais dentro da igreja e consolida as relações entre Benedito Calixto e o clero, apesar das amizades de longa data que o artista e sua família possuíam com religiosos. Não sendo raras nem escassas as encomendas, o artista cristão que surge desenvolve um conjunto de grande monta em igrejas da cidade de São Paulo, no interior e litoral paulista, além de produzir exemplares para o Palácio São Joaquim do Rio de Janeiro, bem como para o Convento da Penha, no Espírito Santo, totalizando por volta de 15 encomendas para igrejas, bem como para outros edifícios religiosos. Nesse momento, a igreja passa por uma profunda reforma ao estabelecer em seus templos novas práticas litúrgicas constituídas pelos preceitos do Concílio Vaticano I, reforma essa conhecida como reforma ultramontana ou romanizadora, que consiste em adequar a liturgia aos preceitos da Santa Sé, coibindo festividades religiosas populares, eliminando o culto a santos não reconhecidos pela Igreja Católica, introduzindo novos santos, bem como construindo novas igrejas para promover o que David Morgan chama de iconoclastia de substituição, ou seja, processo no qual antigas igrejas de taipa, coloniais de taipa, são demolidas ou reformadas, ou ainda construídas segundo uma tipologia arquitetônica revivalista, que resgata, sobretudo, as arquiteturas românica, gótica e bizantina, em detrimento dos esquemas construtivos coloniais. Assim, Benedito Calixto se insere nesse universo em que a ampla maioria de suas pinturas religiosas segue para novas igrejas, com exceção de alguns exemplares, como a Igreja da Ordem I do Carmo de Santos e o Santuário de Nossa Senhora da Penha, Vila Velha, Espírito Santo, cujas construções seculares exibem contornos coloniais e datam do século XVI. Afonso Descragnol Tonet, que viveu entre 1876 e 1958, amigo de Calixto e diretor do Museu Paulista entre 1917 e 1945, define o artista como, abro citação, crente fervorosíssimo, deliciava-se com o estudo das grandes tradições do catolicismo, fecho citação, e que, abro citação, punha todos os recursos da vocação pictória ao serviço da piedade intensa, fecho citação. Aqui, Tonet fornece caminhos de interpretação destacando o serviço calixtiano dedicado ao desenvolvimento da piedade intensa, característica essa demonstrada por Morgan, ao propor o papel desempenhado pelas imagens religiosas que estimulam a dupla troca entre empatia e simpatia. Assim, nesse processo, a empatia seria representada pela atitude do fiel em relação ao santo, que, por sua vez, simpatiza-se com o fiel, intercedendo por ele junto a Deus, estimulando, portanto, a piedade, que também é visual. Calixto, dessa maneira, age como artista cristão e piedoso, executando suas encomendas para as igrejas, ao mesmo tempo em que pratica sua fé cristã. Ainda mais do que, abro citação, crente fervorosíssimo, fecho citação, Calixto narra uma situação ocorrida durante seu estágio na Academia Julian, quando certo dia, abro citação, fez aparecer com a sua assinatura um painel religioso de uma feitura tão perfeita, tão viva e tão harmoniosa, tão plena de alma e palpitante de verdade, que Calixto não hesitou em afirmar que a feição espiritual do mestre se havia modificado, o que, aliás, efetivamente acontecera.
o grande artista havia se tornado um fervoroso católico. Per dipingere le cose di Cristo, sentenciou Fra Angelico, bisogna vivere col Cristo. Que traduzo. Para viver, para pintar as coisas de Cristo, sentenciou Fra Angelico, é necessário viver com Cristo. Fecho citação. Na identificação de fervoroso católico, Emanuel Guedes identifica em Calixto uma aproximação fundamental aos preceitos teológicos em voga na Europa do século XIX, no momento preciso em que o artista faz seus estudos artísticos. Aqui destacam-se algumas questões, e a primeira se refere ao, abro citação, painel religioso, fecho citação, pintado pelo artista, hoje com paradeiro desconhecido, assim como várias de suas pinturas produzidas para fins de concurso na Académie Julian, pois o artista logrou alcançar premiação com medalha de segundo lugar com a pintura Uma Cena do Dilúvio, no ano de 1883. Embora Guedes não esclareça qual teria sido a pintura religiosa feita pelo artista, propõe-se como possibilidade a supramencionada, pois de sua estada em Paris conhece-se amplamente seu autorretrato de ateliê longe do lar. Entretanto, cumpre ressaltar o momento fecundo e de desenvolvimento intelectual sacro em que Calixto vive durante sua viagem, uma vez que, como, abro citação, profundo conhecedor... Por favor, fecha o microfone. Profundo conhecedor do Flos Santorum, que é conhecido como Flor dos Santos, o termo se refere ao conjunto de livros hagiográficos. Não obstante ter então, profundo conhecedor do Flos Santorum, não obstante ter vivido na França ao tempo das discussões que se sucederam às descobertas de Claude Bernard, e em que o racionalismo de Strauss, de Sanglet, de Renan e as teorias de Comte, de Littré e de Laffitte abalavam a fé e geravam a crise religiosa nos espíritos menos fortes. Tinha como seu ilustre mestre a sua consciência artística tão estreitamente ligada à sua consciência religiosa, que bem se poderia dizer que essas duas modalidades intelectivas ou espirituais se fundiam numa só em brilhantíssima exteriorização. Fecho citação. Ou seja, no momento em que Calixto está em Paris, tanto a arte quanto a igreja e a intelectualidade lançam bases discursivas e teológicas atreladas ao pensamento positivista do filósofo Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857. Ao resgate do patrimônio via arqueologia e história, bem como surgem filósofos e teólogos como Joseph Ernest Renan, 1823 a 1892, propondo Cristo como narrativa histórica, e, além disso, dentro do debate historiográfico se recuperam as origens imagéticas e litúrgicas do cristianismo primitivo, recuperação essa que aproxima Calixto da própria teologia, conforme Guedes revela nas pinturas religiosas calixtianas produzidas entre 1924 e 25 para a Igreja Matriz de São João Batista de Bocaina, no interior paulista, por exemplo. O historiador da arte Bruno Foucart, em sua volumosa obra sobre a renovação da pintura religiosa na França, propõe que a arte religiosa desenvolvida no século XIX na França busca ensinar e moralizar dentro de uma vertente racionalista, tal qual Guedes aponta, e que essa renovação está atrelada à recuperação da pintura de Giovanni da Fiesole, nascido Guido di Pietro Trozzini, conhecido como Fra Angelico, que viveu entre 1395 e 1455. Ainda no que tange a busca de Benedito Calixto pela imagética religiosa, salienta-se em seu comportamento artístico um cotejo ao comportamento devoto do pintor Fra Angelico, definido por Foucart como, abro citação, peintre à genoux, fecho citação, ou como aquele que pinta de joelhos. Aliás, Guedes faz esse cotejo igualmente seguindo os ideais de sua época relativas à piedade visual, calcada em preceitos teológicos que afirmam a necessidade de uma arte verdadeiramente cristã. Embora não haja registros de que Calixto se ajoelhasse enquanto pintava ou que sua pintura visasse qualquer forma de moralização, tal qual Foucart explicita, sua devoção se faz presente no amplo conjunto de encomendas de pinturas religiosas que executa ao longo de sua trajetória, uma vez que sua produção traz ensinamentos pedagógicos vinculados à Primeira República, além de direcionar o fiel através da compreensão das imagens bíblicas e hagiográficas, conforme se verá mais adiante. Salienta-se na obra de Foucart a existência de um conjunto de pesquisas históricas, teológicas e filosóficas realizadas no século XIX acerca da arte religiosa cristã,
E dentro dessa sensibilidade, ainda pode-se destacar a publicação reeditada em Londres, no ano de 1823, do poema Schola Cordis, The School of the Heart, do poeta inglês Francis Quarles, que viveu entre 1592 e 1644. Buscando o autoconhecimento, a publicação de Quarles consiste em uma adaptação do original Schola Cordis, do monge beneditino holandês e reitor da abadia de Affligem, Benedictus van Haften, que viveu entre 1588 e 1648, originalmente publicado em 1635 em latim. Trata-se, na verdade, de um longo poema ilustrado por emblemas que servem para instruir os artistas e religiosos na verdadeira arte cristã, além de educá-los nesse sentido. No poema, cabe ainda ressaltar uma aproximação às formas de devoção de Fra Angélico e de Calixto, na medida em que o artista brasileiro pauta sua arte religiosa dentro de um caminho que auxilia no despertar do devocionário dos fiéis, muito embora esse despertar ocorra atrelado antes aos preceitos republicanos do que a mera devoção e práticas litúrgicas. Ou seja, o poder persuasivo derivado das práticas contra-reformísticas busca educar e envolver o fiel como ser histórico, dentro da construção da narrativa republicana urbana e religiosa ao mesmo tempo. Tais práticas contra-reformísticas são absorvidas e propagadas pelo Concílio Vaticano I igualmente. A profícua produção religiosa calistiana logra tão alto grau de contentamento que, no ano de 1924, Benedito Calixto é agraciado pelo Papa Pio XI com a comenda de São Silvestre. O Calixto aparece ali sendo abraçado de frente, está ali com a camisa branca, uma gravata, óculos, está com a mão nas costas de um homem que o abraça. Concedida em reconhecimento aos serviços prestados para a Igreja por suas múltiplas encomendas de programas iconográficos religiosos realizados ao longo de sua extensa trajetória artística. Tal reconhecimento, ocorrido 3 anos antes do falecimento do artista, revela a alta qualidade de sua produção em um momento bastante conturbado na história de São Paulo com a Revolução de 1924, eclodida em 5 de julho. Nesse processo, cumpre salientar o papel de Dom Duarte Leopoldo e Silva, tanto em relação à Revolução abro citação, abrir as portas das igrejas e colégios religiosos a populações desabrigadas, fecho citação, quanto por sua atuação constante como mecenas de Benedito Calixto. Propõe-se, então, que Dom Duarte Leopoldo e Silva atue como principal mecenas para o artista, embora haja outros clérigos igualmente encomendantes das pinturas religiosas calistianas. Assim, nesse contexto encomiástico, surgem questões a serem problematizadas. Na primeira encomenda oficial feita a Calixto na cidade de São Paulo para a igreja de Santa Cecília e São José, cuja reconstrução em arquitetura revivalista neorromânica, assinada pelo arquiteto florentino Giulio Micheli, datada a partir de 1896, Calixto se ocupa da maior parte do programa iconográfico executado em óleo sobre tela, incluindo 8 santos martirizados nos clerestórios da nave central, os 12 primeiros bispos de São Paulo, nos 2 braços do transepto, e 2 cenas representando o momento da conversão e do martírio de Pedro Correia, também nos 2 braços do transepto. 4 virtudes na cúpula, Caritas Justitia Fides Spes, caridade, justiça, fé e esperança. E no presbitério, 6 pinturas de grande formato acerca da vida de Santa Cecília, orágo feminino da referida igreja, encimadas pelos 12 primeiros papas da igreja. Assim, nessa longa encomenda que ocupa o arco temporal de 1907 a 1917, a encomenda do então Padre Duarte a Calixto demonstra algumas questões fundamentais. A primeira se refere à correção hagiográfica de Santa Cecília, cujas atas martiriais haviam sido interpretadas erroneamente. O historiador da arte de origem polonesa Stanisław Moszakowski aponta a origem da confusão na Passio Santa Cecília, conhecida como a mais antiga descrição datada do século V ou VI, em que há uma citação durante o casamento de Santa Cecília com Valeriano, na qual a música aparece como canto aos céus. É uma tradução em latim que diz: Venit dies in quotalamus collocatus est, e cantatibus organis, illa in corde suo soli domino decantabat dicens, fiat cor meum e corpus meum immaculatum ut no confundar.
que se traduz mais ou menos com essas palavras: o dia em que a câmara está assentada, e música e órgãos, o coração e o Senhor sozinho dizendo: deixe meu coração e corpo imaculados, isso não pode ser decepcionado. São mais ou menos, a tradução é mais ou menos essa. A questão se dá, portanto, no momento em que a santa entoa o órgão, constituído pelas suas orações, e que passa a ser traduzido como instrumento musical, aqui representado pelo órgão, tornando Santa Cecília padroeira da música e dos músicos. Esse equívoco, que gera uma pleiade de pinturas, esculturas e gravuras, iconografando-a em plena atividade musical, é solucionado por Dom Duarte Leopoldo e Silva e por Benedito Calixto no ciclo iconográfico da Santa, pois a mesma não aparece tocando órgão, muito embora Conradus Organist, que foi o vitralista da igreja, que viveu entre 1869 e 1935, a represente dessa maneira nos vitrais da igreja, mantendo dessa maneira a tradição imagética e cultural da santa. Essa é apenas uma das imagens em que ela aparece, está sobre a porta da entrada principal da igreja. Além da questão supramencionada, essa encomenda calistiana ainda traz outras questões de igual relevância historiográfica. O artista adequa suas pinturas dentro de uma linguagem que visa resgatar arqueológica e historicamente a geografia de Santa Cecília dentro do contexto da Primeira República, tornando-a modelo de virtude para a mulher em São Paulo na virada do século XX. Tal resgate ainda insere em uma igreja cujo programa iconográfico recupera um conjunto de santas e santos martirizados no cristianismo primitivo durante as perseguições ocorridas em um momento anterior ao imperador Constantino, que dá início ao culto cristão em 333 a partir do Édito de Milão. Assim, além de Santa Cecília, a encomenda ao artista cristão devoto Benedito Calixto inclui santos até então desconhecidos, como Santa Sinforosa, martirizada em 106, após ter seu marido e 7 filhos martirizados diante de seus olhos pelo imperador Adriano. E São Tarcísio, acólito morto por apedrejamento aos 12 anos de idade no ano de 257, enquanto transportava a hóstia sagrada na Via Ápia aos prisioneiros cristãos, por exemplo. Longe de qualquer análise iconográfica, destaca-se aqui o papel pedagógico e litúrgico que ambos os santos desempenham no conjunto iconográfico, como forma de revelar o papel da encomenda do então padre Duarte Leopoldo e Silva, que parecia apontar condutas aos paulistanos dentro da nova urbe laica, constitucionalmente falando. Processo esse iniciado com a Constituição de 1891. Assim, pela tipologia hagiográfica de Santa Cecília, se propõe que Calixto participa desse projeto de modernidade anterior à Semana de Arte Moderna de 1922, com a realização de pinturas voltadas ao ideal classicizante em diálogo com a pintura pré-rafaelita, movimento oriundo na Inglaterra do século XIX. A pintura calistiana da Igreja de Santa Cecília, principalmente no que tange à representação das 8 duplas de anjos que acompanham os 8 santos martirizados instalados nos clerestórios da nave central da igreja, demonstram semelhanças aos realizados pelo artista pré-rafaelita Dante Gabriel Rossetti, que viveu entre 1828 e 1882. No que concerne ao ciclo iconográfico de Santa Cecília, localizado no presbitério absidial da Igreja de Santa Cecília e São José, salienta-se em seu conjunto uma tipologia imagética fortemente caracterizada pela teatralização das poses encenadas por Calixto em suas fotografias, fazendo da santa o modelo da mulher cristã a ser seguido por todos como exemplo de virtude. O conjunto de pinturas possui o silêncio, a contenção dos gestos e a solenidade como características, ou melhor, não há qualquer forma de arroubo e sofrimento, nem mesmo na cena do martírio da santa. Dessa maneira, o artista inicia seu conjunto com a cena do batismo de Valeriano, ocorrido na catacumba de São Calixto em Roma. Recuperando uma gravura da reconstrução arqueológica da mesma catacumba feita em 1854 pelo arqueólogo italiano Giovanni Battista de Rossi, que viveu entre 1822 e 1894, Calixto insere a cena no mesmo espaço, fazendo pequenas modificações, como vocês podem observar no cotejo das imagens. Na segunda pintura, A Aparição do Anjo do Senhor, Calixto traz a doçura do casamento de Cecília e Valeriano, que recebem o anjo que chega do alto, trazendo 2 coroas guirlandas de flores, marcando o rito do matrimônio e da passagem para a vida espiritual, já que esse é o regime matrimonial acordado entre ambos.
O detalhe da cena teatral traz a cortina vermelha e o coroinha, que não pode adentrar o espaço sagrado por ser humano. Aqui eu abro um parênteses para propor uma aproximação com o importuno do Almeida Júnior, que possui também a figura, né, ali escondida atrás da cortina, numa pose bastante semelhante. Os elementos simbólicos e teológicos presentes na pintura trazem os lírios da pureza, visto que vocês podem ver aqui no primeiro plano, o anjo que vem do alto, a partir de uma nuvem, que se assemelha a uma fumaça, seguindo a tradição diotesca de representação, além da pomba do Espírito Santo, no centro dessa nuvem. A maior fonte de luz na imagem é a luz espiritual e não a física mundana, que entra pela janela do cômodo. Cecília e Valeriano não pertencem mais ao mundo físico, são seres espirituais, e Valeriano ergue os braços abertos para o alto, em direção ao anjo, para receber a guirlanda, enquanto Cecília observa o anjo com as mãos sobre o ambão. A imposição do véu, pintada em 1917, marca o momento de transição de Santa Cecília. Papa Urbano lhe impõe um véu. Santa Cecília está ajoelhada, representando seu afastamento definitivo do mundo físico para adentrar no mundo espiritual. Essa tela é curva, tá? Por causa do abside, do formato do abside. A cena se passa na mesma catacumba, porém o fundo aberto marca a entrada de novos cristãos. Papa Urbano olha para o alto. O lustre, que vocês veem aqui no canto esquerdo da imagem, o lustre representado traz 3 velas acesas, talvez simbolizando não somente a Santíssima Trindade, como também Santa Cecília, Valeriano e Tibúrcio, irmão de Valeriano, que também se converte, e como Valeriano e Cecília termina seus dias martirizado. Nessa pintura solene, Santa Cecília passa por uma importante transição em um momento anterior ao seu julgamento condenatório. Além disso, o uso do véu se refere ao comportamento de todas as mulheres que devem adentrar o espaço sagrado com a cabeça coberta, em cumprimento às regras do Concílio Vaticano I. O véu, dessa maneira, se refere tanto ao poder da Igreja quanto à submissão da mulher perante a sociedade da qual faz parte, bem como demonstra que a devoção da mulher deve estar acima de sua vaidade, pois a glória de Deus é muito maior do que a vida terrena. Assim, em mais uma cena encenada e projetada através da fotografia, Calixto novamente reforça os sentidos da piedade visual, aqui simbolizada pelo ato de impor um véu à santa, criando mais um construto histórico que visa reiterar as funções da própria Igreja de Santa Cecília, como centro difusor da união com Deus e, sobretudo, do controle social, político e religioso proposto por Dom Duarte e pela Igreja romanizadora. A quarta pintura, que também é curva, A Condenação de Santa Cecília, igualmente pintada em 1917, no mesmo ano em que Benedito Calixto executa a série patrimonial religiosa de pinturas que representam igrejas coloniais, em sua maior parte demolidas, cumprindo a encomenda de uma grande série para o Museu Paulista, cuja parte do conjunto pode ter ido para o Museu da Cúria ou ter sido encomendada diretamente por Dom Duarte e Leopoldo e Silva. Aqui, Cecília, que era a menina pequena e frágil das 3 primeiras pinturas, torna-se uma coluna, em claro diálogo com a escultura romana de Augusto de Prima Porta, ou ainda tão vitoriosa quanto a Estátua da Liberdade, do escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, que viveu entre 1834 e 1904, essa escultura, a Estátua da Liberdade, de 1886. Nessa cena da condenação, ou interrogatório de Santa Cecília pelo pretório de Almáquio, que possui a postura do Moisés de Michelangelo Buonarroti, que viveu entre 1475 e 1564, ressaltam-se a força e a postura hierática de Santa Cecília, que é tão forte quanto a própria Igreja. Entretanto, enquanto a Estátua da Liberdade carrega a tocha e olha para frente, Santa Cecília ergue o braço direito para o alto e olha para a mesma direção de seu gesto, invocando o divino. E ela também coloca a mão sobre o peito. Ou seja, ela se entrega de corpo e alma para Cristo. Até os escreventes parecem se converter a ela. Então, se a gente observar, né, a imagem, os escreventes ali olhando para ela e prestando atenção no que ela está falando. A quarta pintura, o Martírio de Santa Cecília, traz a cena da morte. Após ser condenada pelo Tribunal de Almáquio ao sufocamento no Caldário, Santa Cecília sobrevive por 2 vezes, o que faz com que seja condenada à morte por decapitação.
Havia um código de ética que determinava que o algoz somente podia golpear a espada até 3 vezes. Depois disso era crueldade. Ela, então, é amarrada e colocada sobre a pedra do martírio. Almáquio assiste à execução enquanto o algoz a mata em uma cena teatral. Destacam-se ainda os grupos de 3 na cena. Os 3 anjos diotescos no topo, 3 mulheres ao fundo e os 3 homens do primeiro plano, ali com a Almáquio cutucando a Santa Cecília para ver se ela estava viva ainda. Justamente cumprindo, né, os grupos de 3, cumprindo uma clara referência à Santíssima Trindade, como se vê no lustre supramencionado. As cortinas suspensas indicam o fim do espetáculo. Por favor, desligue o microfone. Obrigada. As cortinas suspensas indicam o fim do espetáculo. Ela agoniza por 3 dias entoando o órgão. O modelo iconográfico deriva dos achados do corpo da santa nas catacumbas de São Calixto em 1599. No ano seguinte à descoberta de seus restos mortais, o escultor lombardo Stefano Maderno, que viveu entre 1576 e 1636, faz a representação da santa em mármore de Carrara. Seus restos são levados para a igreja de Santa Cecília em Trastevere, Roma, construída onde ela morou e fazia seus rituais de fração do pão com seu grupo de cristãos. Os restos arqueológicos da casa são vistos no subsolo dessa igreja. Maderno coloca seu mármore ali e faz mais uma para o local onde foi encontrada na catacumba de São Calixto. Na encomenda de Dom Duarte Leopoldo e Silva, propõe-se que o mesmo forneça os modelos para Calixto, que nunca esteve na Itália, muito embora o artista historiador seja um homem de grande cultura e faça uma longa pesquisa conforme os documentos existentes no arquivo da Cúria Metropolitana Dom Duarte Leopoldo e Silva, aqui em São Paulo, revelam. A igreja de Santa Cecília não possui suas relíquias, apenas as de Santa Donata, criança martirizada no século I. Suas relíquias são constituídas majoritariamente pelos ossos do crânio e face, doados em 1909 ao arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva pelo Papa Pio X. Cabe ressaltar que, apesar da igreja de Santa Cecília não possuir relíquias de seu oráculo feminino, a representação calistiana evoca o Cordeiro de Deus, tal como é o Agnus Dei, pintado pelo artista espanhol Francisco de Zurbarán, que viveu entre 1598 e 1664. Essa pintura é de circa 1635 e pertence ao acervo do Museu del Prado, em Madrid. Aqui destacam-se alguns pontos. O primeiro é a relação apontada pelo próprio museu madrilenho, que estabelece um diálogo claro entre Zurbarán e Maderno, apesar da pintura espanhola trazer um animal prestes a ser imolado, deitado, com as patas amarradas e estar com os olhos ainda abertos. Maderno, por outro lado, cria a imagem de Santa Cecília, tal qual como teria sido encontrada vários séculos após seu martírio, e Calixto, portanto, completa esse ciclo com a referida pintura, que eu trago o detalhe dela. A sexta e última pintura do ciclo traz a cena dos funerais na catacumba. Essa tela está sobre a porta da Capela do Santíssimo, marcando a transição para a ressurreição, pois a Capela do Santíssimo tem como função acolher o fiel em seu momento mais íntimo de oração, além de acolher o sacrário e ser o local da vitória de Cristo sobre a própria morte por sua ressurreição, sendo, portanto, o local do triunfo. Marcado, inclusive, pela porta em arco, a porta, né, que faz essa transição. E assim, a gente vê aqui também as pinturas, enfim, com esses arcos romanos, evocando claramente o arco, né, o arco do triunfo. Aqui coloca-se a seguinte questão, em uma cena que traz novamente a catacumba de São Calixto, tal qual Giovanni Battista de Rossi resgata em sua gravura. Se o corpo de Santa Cecília foi encontrado tal qual teria sido martirizado, então seus restos funerais trazem um paradoxo imagético com a figura da santa em uma urna dentro da mesa do altar, ou seja, gesto que modifica a condição de seu corpo post-mortem. Assim, o conjunto calistiano encomendado por Dom Duarte Leopoldo e Silva, que em 1909 já era arcebispo de São Paulo, traz o número de 6, dentre outros símbolos teológicos litúrgicos. Aqui refere-se ao hexâmetro bíblico, marcando a união do perfeito com o imperfeito, do bem e o mal, a união, a criação e a harmonia proporcionadas pela via iluminativa e unitiva,
como também os perigos do inimigo, aqui representados pelos algozes de Santa Cecília, assim como os inimigos dos católicos na Primeira República. A promulgação da Constituição de 1891, que torna o Estado laico, traz problemas para Dom Duarte Leopoldo e Silva e para a Igreja de Santa Cecília. Após o término da construção da atual igreja, que serve de modelo paroquial de cristandade, Dom Duarte enfrentava invasões e tentativas de vandalismo contra sua igreja, praticadas por não fiéis, nas palavras de Júlio Rodrigues, abro citação, pessoas deseducadas, fecho citação, que adentram o espaço litúrgico a fim de causar, abro citação, perturbação e desrespeito à majestade e à santidade das práticas de piedade, fecho citação, fato que faz com que o arcebispo crie a Legião de São Pedro, com a função de coibir ataques contra a igreja, seu patrimônio e seus fiéis. Assim como o arco temporal da produção calistiana na referida igreja leva 10 anos e termina justamente no ano de 1917, ano da primeira greve geral da história brasileira, a entrega da quarta pintura do ciclo presbiterial de Santa Cecília, no qual ela surge como uma coluna, propõe-se na força de sua figura a própria força cristã e piedosa de Dom Duarte Leopoldo e Silva nesse sentido. Outra questão a ser mencionada concerne ao fato de Mário Raul Moraes de Andrade, Mário de Andrade, que viveu entre 1893 a 1945, ser, desde 1918, membro da Congregação Mariana de Nossa Senhora da Conceição da Igreja de Santa Ifigênia, congregação essa que reúne boa parcela da intelectualidade paulistana daquele momento e da qual o escritor e poeta modernista faz parte. Embora Mário de Andrade pertença à Congregação Mariana, incluindo a de Santa Cecília, conforme Jair Mongeli Júnior, a relação andradiana com o patrimônio revivalista é paradoxal. Se, por um lado, Mário de Andrade desempenha suas funções de devoção, por outro, como historiador e criador, com Rodrigo Melo Franco de Andrade, que viveu entre 1898 e 1969, no ano de 1936, do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SFAM, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O órgão federal criado visa a preservação do patrimônio, bem como sua divulgação através da pesquisa. Mário de Andrade ainda busca em suas pesquisas a origem do passado da arte brasileira, origem essa que se daria no Barroco e na arte colonial, consideradas pelo intelectual como as formas mais puras e isentas do contato europeu, o que constitui uma falácia, pois o Barroco é tão fruto de importação europeia como o revivalismo. Na década de 1920, Mário de Andrade escreve uma série de crônicas para a Revista do Brasil acerca da arte religiosa no Brasil. Em suas crônicas, o autor ataca veementemente as igrejas revivalistas ao propor que não exista mais arte cristã, mas tão somente artistas cristãos, conforme silencia os escritos. Abro citação. Depois vem a decadência. A arte religiosa vai se exaurindo e pouco a pouco para chegar aos tempos modernos inerme, cadáver, a ponto de mal exclamar, com visos de verdade, há ainda artistas cristãos, não existe mais arte cristã. Se pelo estudo da iconografia só poderão caracterizar o espírito, os sentimentos, a consciência religiosa das épocas diversas, hoje que se levantam em Paris a igreja bizantino-românica de Montmartre, o gótico de inúmeros templos yanquis, e mais particularmente entre nós, o rococó românico bizantino, quiçá secessionista da igreja de Belo Horizonte, o gótico de Nossa Senhora da Conceição de Botafogo e da igreja de Copacabana, no Rio, o gótico flamejante da nossa catedral, o românico da Consolação e de Santa Ifigênia, o normando de São Bento, que divisar senão uma parva desorientação? Há ainda cristãos, não mais arte cristã, com normas exatas, com diretriz firme e determinada. Fecho citação. A crítica andradiana que cita o historiador da arte medievalista francês Émile Malle, que viveu entre 1862 e 1954, reflete o mal-estar que sente diante do revivalismo. Porém, é necessário compreender seu pensamento e atitudes de defesa em relação ao patrimônio colonial, que vinha sendo paulatinamente demolido em prol da reconstrução revivalista urbana, reconstrução essa que engloba os templos religiosos, como a própria igreja de Santa Cecília. O que Mário de Andrade considera, abro aspas,
parva desorientação, fecho aspas, na verdade integram um espírito reformístico romanizador da Igreja Católica, no qual Foucault define como renovação da arte cristã, movimento global do qual Benedito Calixto e Dom Duarte Leopoldo e Silva participam ativamente. Aliás, durante a execução e após concluir o longo programa iconográfico da Igreja de Santa Cecília, Benedito Calixto recebe do arcebispo 2 encomendas, além da possível encomenda do conjunto de pinturas patrimoniais para o Museu da Cúria, conforme supramencionado. A primeira ocorre em 1912 e consiste em um pequeno conjunto de 3 pinturas de grande formato para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia, cuja reconstrução estava para ser finalizada com planta neorromânica do engenheiro austríaco Johann Lorenz Madain, que viveu entre 1857 e 1918, que vem ao Brasil a convite do Dom Abade Miguel Cruz, abade alemão, que viveu entre 1864 e 1929 no Mosteiro de São Bento de São Paulo, com a finalidade de expandir o mosteiro beneditino. Ressalta-se na planta de Madain sua inspiração oriunda da igreja do Kaiser Wilhelm I, construída em Berlim no final do século XIX, por Franz Heinrich Schwesten, que viveu entre 1841 e 1924, que era foi um arquiteto alemão. Calixto pinta a Anunciação e a Deposição para o presbitério da igreja e Sem Emaús para a Capela do Santíssimo, marcando ainda mais sua atuação como artista cristão, tal qual afirma Toné. Entretanto, como compreender o paradoxo andradiano exposto em suas crônicas, sendo mesmo membro da Congregação Mariana de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia desde 1918? A atual igreja já estava concluída nesse momento. Pode-se propor que suas palavras sejam forma de direcionar as ações patrimoniais buscando a recuperação e preservação do que vinha sendo demolido em São Paulo naquele momento. Outra questão a ser colocada se refere ao fato de que Mário de Andrade também ser colecionador de arte, embora esse não seja o foco da presente palestra. Em seu mal-estar, portanto, salienta-se a necessidade de colocar e analisar as relações encomiásticas entre Benedito Calixto e Dom Duarte Leopoldo e Silva. Apesar do conjunto ser constituído por apenas 3 pinturas, Calixto as desenvolve com temas bíblicos referentes ao Evangelho de Jesus Cristo por meio das cenas da Anunciação, do post-mortem de Cristo ao ser descido da cruz e de seu triunfo pós-ressurreição, quando aparece em Emaús e participa da ceia com seus discípulos. Assim, mais uma vez desempenhando a piedade visual, o artista cria suas pinturas revelando o viés encomiástico de Dom Duarte Leopoldo e Silva para uma igreja que durante décadas funciona como concatedral de São Paulo, pois a nova Catedral da Sé só abre as portas em estágio inacabado no ano de 1954, quando se comemora o 4º centenário da fundação de São Paulo. Dessa maneira, a igreja de Santa Efigênia é de suma importância e as pinturas calixtianas são parte integrante desse período da história de São Paulo. Assim, se na igreja de Santa Cecília a encomenda de Calixto privilegia aspectos hagiográficos, aqui o direcionamento encomiástico se torna evangelial, para, em 1918, o artista executar para a nova igreja de Nossa Senhora da Consolação em São João Batista, com reconstrução iniciada em 1909, com planta neorromânica do engenheiro alemão e professor da Escola Politécnica Maximilian Emil Hell, que viveu entre 1861 e 1916, um conjunto de 6 pinturas em óleo sobre tela para a Capela do Santíssimo. Novamente formando um hexâmetro bíblico, o conjunto calixtiano é composto por 2 cenas referentes à iconografia de Emaús, sendo a Caminho de Emaús, localizada acima da porta da capela, com Cristo e mais 2 de seus discípulos de costas para os fiéis, rumando para fora do espaço da capela, e com Cristo direcionando seu corpo em direção à porta da própria igreja de Nossa Senhora da Consolação em São João Batista. E sem Emaús em uma versão diferente da existente desde 1912 na Capela do Santíssimo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia. Destaca-se nessa pintura de 1918 que o artista repete o mesmo tema com poucas variações anos mais tarde, no ano de 1927, para a Catedral Diocesana de Santos, cuja planta neogótica também é projetada por Hell no ano de 1909. Se na versão paulistana a cena se passa em uma paisagem, na versão santista a arquitetura composta por colunas de fuste liso e capitéis dóricos se impõe, emoldurando a cena. Define-se dessa maneira a serialização de sua produção e que ocorre atrelada aos processos encomiásticos.
De certo que existe uma gama restrita de temas a serem representados conforme o decoro, os costumes e as práticas litúrgicas da reforma romanizadora. Entretanto, cumpre ressaltar que Benedito Calixto possui grande reputação e suas obras passam a ser disputadas por vários padres e encomendantes. São tantas as encomendas que o artista passa a pedir que lhe façam as encomendas dizendo o que desejam para suas igrejas. Além das 2 cenas referentes a Emaús, a Capela do Santíssimo da Igreja de Nossa Senhora da Consolação ainda possui mais 4 pinturas, sendo 2 doutores da Igreja e 2 santos martirizados. Os 2 doutores da Igreja, São Boaventura e São Tomás, são dispostos lado a lado na parede ao lado do presbitério, como forma de lembrança da verdade e do verbo, enquanto São Tarcísio e Santa Clara emolduram o altar da capela. Nota-se aqui a repetição do tema tarcisiano pela representação de um garoto que caminha em direção ao fiel carregando cálice com a hóstia sagrada. Nessa pintura apontam-se algumas questões. Na encomenda de Dom Duarte Leopoldo e Silva para a Igreja de Santa Cecília, o mesmo santo é visto no clerestório do lado esquerdo da nave ou lado do Evangelho. Porém, sua representação traz a figura de um homem, sem que isso configure qualquer imperícia por parte do artista. Talvez não fosse adequado representar uma criança martirizada em uma nave da igreja. A questão que se impõe na Capela do Santíssimo... Olá, eu não estou conseguindo visualizar. Eu peço desculpa, mas temos que desligar o microfone, por favor. Como é que eu faço isso? Vocês me ouvem? Sim, Karen, perfeitamente. Obrigado. Desculpa. Posso prosseguir, então? Pode, obrigado. Desculpa. Imagina. Vamos ver, então. Porém, sua representação traz a figura de um homem sem que isso configure qualquer imperícia por parte do artista. Talvez não fosse adequado representar uma criança martirizada em uma nave da igreja. A questão que se impõe na Capela do Santíssimo diz respeito ao ambiente privado de culto propiciado pelo ambiente eucarístico. Representar São Tarcísio em um momento pós-martirial significa personificá-lo como Cristo e como o menino Jesus. Isso. Como o menino Jesus ao mesmo tempo, pois a Capela do Santíssimo marca o triunfo sobre a morte pela ressurreição e São Tarcísio ressuscitou, pois as pedras utilizadas em seu apedrejamento estão presentes no solo por onde caminha. Aqui salienta-se na pintura o olhar de ascese do garoto tornado santo, e esse olhar lacrimejante dialoga com as pinturas religiosas do artista barroco florentino Carlo Dolci, que viveu entre 1616 e 1686. Já Santa Clara se apresenta como coluna, assim como a Santa Cecília, de A Condenação de Santa Cecília, pois através do poder do cálice sagrado, vence os mouros que tentam invadir seu convento em Assis. Então, se São Tarcísio personifica o menino Jesus, Santa Cecília cumpre seu papel em relação a Nossa Senhora. A questão da personificação de um santo em Jesus e Nossa Senhora reflete o uso pedagógico e persuasivo da imagem ao apontar caminhos e condutas, bem como propor a identificação dos fiéis frequentadores da Capela do Santíssimo com os santos ali iconografados, além de revelar os aspectos simbólicos de Nossa Senhora por meio da liturgia, na qual a Mãe de Deus é comparada aos elementos sagrados cristãos, bem como aqueles referentes à própria iconografia de Santa Clara. Após realizar uma extensa produção de pinturas religiosas ao longo de sua vida, a última e grande encomenda do grande artista cristão Benedito Calixto de Jesus ocorre na cidade de Bocaina, localizada no interior paulista. O conjunto de 13 pinturas é feito em óleo sobre tela, instalado na matriz de São João Batista. Essa encomenda não parte de Dom Duarte Leopoldo e Silva, mas sim do vigário José Maria Alberto Soares, que, sabendo da presença do artista e das tratativas financeiramente frustradas para a realização de um conjunto iconográfico para a matriz de Jaú, cidade vizinha, procura por Benedito Calixto no ano de 1923 para lhe revelar suas intenções encomiásticas. Desse modo, abro citação, o sacerdote português de grande cultura intelectual e de profunda piedade cristã, fecho citação,
encomenda primeiramente o conjunto de 8 pinturas composto por São João apresentando o Divino Mestre ao povo, Anunciação à Santíssima Virgem, Descida da Cruz, São João diante de Herodes, Degolação de São João Batista, São Pedro, São Paulo e Alegoria ao Santíssimo Sacramento. O segundo conjunto de pinturas é composto por mais 4, a saber, Transfiguração do Tabor, A Caminho de Emaús, Visitação de Nossa Senhora e São Zacarias. Logo após concluir essas 4 pinturas, Calixto falece, e a última parcela de seu trabalho custeia seu funeral e enterro no cemitério de Paquetá, em Santos, em jazigo perpétuo doado pela prefeitura da cidade. No entanto, a informação fornecida tanto por Júlio Conceição quanto por Emanuel Guedes acerca dos títulos do conjunto de pinturas da matriz de Bocaina revela contradições em relação ao que de fato existe nessa igreja. Tal disparidade também está no número de pinturas ali dispostas. Em seu livro sobre a pintura sacra de Benedito Calixto, Moisés Polettini apresenta um conjunto de 13 pinturas produzidas entre 1924 e 1925, mesmos anos em que o artista também executa um conjunto maior ainda para a matriz de São Domingos, em Catanduva, composto por 19 pinturas. Em relação à Bocaina, portanto, Calixto faz, então, as seguintes pinturas. Degolação de São João Batista. Visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Assunção de Nossa Senhora. Anunciação de Nossa Senhora. São Paulo. A Caminho de Emaús. Transfiguração de Cristo. São Pedro. Deposição de Cristo. Cristo no Horto das Oliveiras. Aparição do anjo a Zacarias. São João Batista perante Herodes e São João indicando Nosso Senhor ao povo. Essa é a pintura mais bela do conjunto inteiro. Esse amplo conjunto, composto por 13 pinturas, é realizado por Benedito Calixto após o mesmo exigir a reforma e adaptação da igreja, reforma essa cuidadosamente planejada pelo filho do artista, o arquiteto prático Cisenando Calixto. Digo arquiteto prático porque não havia curso de arquitetura no Brasil no momento. Que, atendendo às necessidades impostas por seu pai, altera colunas e prepara paredes, a fim de dispor as pinturas em conformidade à determinação da localização das mesmas dentro do templo, pelo, abro citação, virtuoso vigário, fecho citação. Sendo a igreja matriz de São João Batista de Bocaina, segundo o padre José Maria Alberto Soares, um exemplar assim descrito, abro citação, na arquitetura renascença, e esta é a sua característica, unem-se, portanto, os 3 estilos. O gótico, que se apresenta desde logo aos nossos olhos, no conjunto do edifício, e, sobretudo, na distribuição das partes que o compõem. O romano, expresso nas curvas elegantes do arco pleno. O grego, que se ostenta no doner das colunatas e no gracioso lavor dos detalhes. Na concordância harmoniosa destes 3 estilos divergentes, produzindo o belo, é que a arte se revela. A matriz de Bocaina, belíssimo monumento estilo renascença, bem definido e homogêneo em todos os pormenores do edifício, verdadeira obra de arte, trabalhada com uma perfeição, esmero que raro se vê nos templos do interior e que desperta a admiração de quantos estranhos a visitam. Fecho citação. A longa descrição da igreja, feita por seu vigário, revela o gosto revivalista arquitetônico da época e o quanto a arte cristã de Benedito Calixto se adequa ao projeto, assim como em todas as igrejas para as quais o artista executa suas encomendas. A questão referente ao gosto encomiástico, atrelada à tipologia arquitetônica, além da repetição de temas como os da Anunciação e Deposição de Cristo, já pintadas em 1912 para a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Santa Efigênia, e A Caminho de Emaús, igualmente executada em 1918 para a Capela do Santíssimo da igreja de Nossa Senhora da Consolação e São João Batista, que revela não somente a serialização de sua obra, como também o valor de sua arte cristã, feita com rigor de, abro citação, devotado exegeta da teologia, fecho citação, que pesquisa em profundidade a história e a tradição bíblica para compor suas obras. Conclusão. Assim, a longa produção religiosa do artista cristão Benedito Calixto se realiza dentro dos preceitos romanizadores ou ultramontanos do Concílio Vaticano I, nos quais arte e fé se fundem à teologia e ao cristianismo primitivo como marcos fundantes da Igreja Católica. Além disso,
Sua produção religiosa desempenha importante papel na persuasão e instrução dos fiéis na Primeira República, conforme as pinturas das igrejas de Santa Cecília e São José, de Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifigênia, de Nossa Senhora da Consolação e São João Batista, e de São João Batista de Bocaina revelam. Além disso, o arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva, seu maior mecenas, cria novas paróquias pelo interior paulista, com o intuito de se aliar à presença da expansão cafeeira e ferroviária com igrejas estrategicamente dispostas, de maneira a estabelecer um circuito de arte, fé e devoção, contrariando o que Mário de Andrade define como decadência e como fim da arte cristã, pois Calixto é um dos exemplos maiores de artista cristão que produz arte cristã para templos de arquitetura revivalista a partir das encomendas em série que faz pelo período de 20 anos, ou seja, de 1907 a 1927, ano de seu falecimento na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Aplausos, Karen, aplausos, muitos aplausos. Excelente palestra, excelente. Muito bem, o irmão Pedro estava aqui do meu lado também, elogiando. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Acho que podemos abrir para algumas considerações, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Sim, fiquem à vontade. Cláudia, boa tarde, Cláudia. Cláudia Barbosa. Eu posso... Alô? Oi? Eu posso fazer uma pergunta agora, senhor José Paulo? O Benedito Calixto ele atuou mais em São Paulo, mas em Vitória do Espírito Santo. Mas Sim. Será que ele teve em outros lugares, como por exemplo no Rio mesmo, ou ele só atuou mesmo nesses dois lugares? Assim, como Não. São Paulo, capital, interior, litoral, estado de São Paulo. Rio de Janeiro, capital, e em Vila Velha, no Espírito Santo. Certo. Arte religiosa, mas ele tem obras não religiosas em museus, enfim, espalhados pelo território nacional, inclusive no Pará tem obra dele. Ah, sim. Muito bem. Era isso. Obrigado. Hein? Imagina. Oi, posso fazer uma pergunta? Sim. Ela esteja à vontade. Meu nome é Gabriela Luz, eu sou mestranda aqui de Porto Alegre, da URGS, e eu gostaria primeiramente de te parabenizar pela fala incrível, teu trabalho maravilhoso. E eu queria te perguntar, se tu poderia repetir para mim como é o nome do autor que traz o conceito de iconoclastia de substituição, que eu não conhecia isso, eu achei muito interessante. E te perguntar rapidamente se esse texto vai ser publicado, se os textos das palestras vão ser publicados. Obrigada. Em relação ao nome do autor, eu escrevi Deixa eu no chat. responder. Deixa eu falar um pouquinho antes de você. Se antes dela responder se o texto será publicado, eu convido para que publique na nossa revista coletânea. Será uma honra. Convite mais do que aceito. Mais do que aceito. Puxa. Pois então trataremos da formação como se diz, da formatação do artigo, realmente. Claro, Obrigado, nossa. Karen. Obrigado. Convite que muito me honra, viu, Dom Mauro? Muito feliz com isso. Desculpa, quem estava fazendo a pergunta era... Era uma moça de Porto Alegre. Gabriela, desculpa. Isso. Sim, Gabriela, pode falar, Isso, por Gabriela. favor. Eu escrevi o nome dele, do autor, nos comentários ali, olha, David Morgan. Ai, obrigada, desculpa, eu não tinha visto. Não tem problema. Tá. Ai, muito obrigada. Nossa, eu não conhecia esse conceito. Não sei se tu quiser falar mais um pouquinho, inclusive se não tiver outras perguntas depois, eu agradeço muito. Sim.
Na minha tese de doutorado, eu falo muito sobre esse conceito. Você pode localizar minha tese no meu perfil do Academia, academia.edu. A minha tese está lá. Sim. Vou olhar com certeza. Tem todas as referências lá do David Morgan, nos livros dele. Tá tudo certinho na tese. Miriam, eu tô virando a divulgadora do David Morgan. Cadê? O que ele publicou? Tem perguntas escritas também. Você irá se transformar a maior divulgadora do Brasil? Sim, você já comentou agora. Miriam, toda hora eu falo dele. Sim. É um aporte teórico importante, né, para a gente compreender, enfim, a função dessas imagens religiosas, né, e a questão da devoção, da simpatia, da empatia, dessa dupla troca, né, do fiel que vai para a igreja, que se ajoelha diante de uma imagem, que reza e que pede uma graça, o santo atende, enfim, né, intercede junto a Deus, enfim, a graça é alcançada. Então tem essa empatia, essa simpatia, né, essa dupla troca, né. E essa a questão da iconoclastia de substituição também, não é? Que ocorre em São Paulo, não é? Ocorre no Brasil todo, na realidade, né? Com essas reformas urbanísticas, né? Em que o patrimônio vai sendo demolido e paulatinamente substituído por novo patrimônio, não é? Essa seria a iconoclastia de substituição. Luciana Matos escreveu, né? Gostaria de saber se houve uma análise dos elementos simbólicos. Eu analisei algumas coisas hoje, mas não era o foco. Mas eu tenho textos no meu perfil do academia.edu. Vou deixar escrito aqui, academia.edu. Basta vocês colocarem meu nome completo, que vocês localizam os meus textos e eu falo sobre questões simbólicas, enfim, uma série de coisas relacionadas à análise iconográfica das obras do Calixto, que não era o foco hoje. Uma outra pergunta, iconodulia, O Danilo perguntou, né, se o Calixto chegou a ter contato com outros artistas católicos do período. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele trabalhava junto com Oscar Pereira da Silva, ele trabalhava com uma série de artistas. Sim, existem similaridades entre Calixto e os irmãos Gentili, sem dúvida. Porque faz parte do sentimento do momento, enfim, do tipo de imagem que se produzia no momento. De fato, existe uma aproximação, sim. A aluna da pós-graduação em Arte Sacra da Faculdade de São Bento está perguntando onde podemos ver as obras do Benedito Calixto aqui no Rio de Janeiro. Obras dele no Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro. Mas que não são obras religiosas para igrejas, digamos assim. São obras de cunho mais histórico, no Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro. Palácio São Joaquim é a residência episcopal. Sim. Não sei se pode entrar. É uma casa religiosa e para temas religiosos dá-se sempre um jeito. Sim, eu não vou chegar e falar, ô pessoal, vamos lá, né? Eu acho que sim, assim. É uma residência particular, mas... Exatamente. Talvez abram para pesquisador, enfim, uma coisa mais restrita, né? Acho que não tem mais perguntas. Vamos nos aproximando, então, do fechamento. Algumas pequenas considerações que eu acho que podem, coisas mínimas, mas que eu acho que sempre pode levar um apuro acadêmico, talvez. A escola, a Karen disse, a Escola Cordes, a publicação em 1630 e alguma coisa. A primeira publicação, a primeira tiragem foi de 1629.
São coisas pequenas que não diminuem a sua apresentação, que foi brilhantíssima. Uma outra coisa, um termo técnico também, quando você fala Santa Cecília tem as mãos sobre o ambão, eu acho que aquilo é um genuflexório e não um ambão propriamente dito. São termos técnicos e coisinhas pequenas. Depois também nós devemos ligar a questão de Santa Cecília, a utilização do órgão. Teve órgão é instrumento de sopro, então se ela como patrona, padroeira dos músicos, dos musicistas em geral, então utilizado elemento de sopro como órgão. Uhum. Porque há historiadores que dizem de uma querela entre os cristãos e os judeus e maometanos que utilizavam os órgãos de cordas. Os órgãos de cordas no sentido de sensualidade. Então, o catolicismo ficou com órgão de tuba exatamente para evitar essa sensualidade, esse erotismo da cultura judaica e maometana. Certo. A Karen tocou nos meus 2 pontos fracos, que é o Escola Acordes, que eu já acabei de fazer uma pequena consideração, e o Almeida Júnior. Acho que eu particularmente gostaria que o Almeida, de todos os artistas paulistas, particularmente o Almeida Júnior, eu gostaria, não desfazendo do Benedito Calixto, mas eu acho que o Almeida Júnior deveria ser mais conhecido aqui no Rio de Janeiro. No Museu de Belas Artes temos quadros maravilhosos de pintura religiosa na exposição lá do século XIX. Então, o Almeida Júnior. Sim, ele tem pinturas religiosas belíssimas, inclusive em Itu. Itu, no interior paulista. Itu. Cidade de Itu. Sim, a pintura é maravilhosa, não resta dúvida, mas eu chamo a atenção para o Recado Difícil, que é uma das pinturas mais emblemáticas dele e que ele pinta o anúncio da própria morte, né? Então, isso é muito interessante, essa pintura, é uma experiência muito viva, muito viva. Eu gostaria de cumprimentar ainda a Cláudia, que já falei com ela agora há pouco, mas ela parece que não ouviu. A Cláudia Barbosa será uma das nossas próximas conferencistas. A Cláudia Barbosa, a Silveli também será uma das nossas próximas conferencistas. Depois temos a Miriam Salomão, que está sem microfone e sem câmera. Então, as boas-vindas também a Miriam Salomão, e acho que das próximas conferencistas são só essas. Sim. Mas ela falou que está sem microfone. Então, algum comentário, mais alguma coisa? Bom, eu gostaria, com licença, né, de parabenizá-la, Karen, pela excelente conferência. Muito obrigada. Sempre aprendo muito, né, a ouvir as suas considerações, né, sempre importantes. E eu gostaria somente de enfatizar, não é, você citou várias vezes o David Morgan, né, e como ele, né, enaltece no contexto, as práticas, né, religiosas no contexto doméstico, né, a importância, então, né, do uso rotineiro, né, das imagens religiosas, né, sobretudo para assegurar a permanência, né, de um ambiente estável, né. Então, vejo que nesse contexto das práticas religiosas, né, David Morgan, em Visual Piety, né, se concentra, né, e enfatiza, como eu disse, essa importância. Né.
Então, parabéns, né? E parabéns pela excelente bibliografia que você utiliza, né? E nos dá aqui a conhecer cada vez mais. Bom, Silvia, Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço pela sua gentileza, sua amizade sempre, pelas suas palavras. De fato, o David Morgan, em The Visual Piety e The Sacred Gaze, mais em Visual Piety, ele se volta mais para os objetos domésticos, não é? Mas a teoria dele se aplica perfeitamente ao uso das imagens nas igrejas. Sim, com certeza. Gaze, isso se coloca de forma mais próxima, digamos assim, mais dentro da igreja mesmo. Em Visual Piety é que ele se concentra nas práticas religiosas domésticas. Exatamente. É bastante ampla, não é? E que é uma referência importantíssima. Fala, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. O David Morgan tem textos dele no Academia também. Sim. Academia.edu, né? Já baixei bastante coisa lá dele. Muito bom. Desculpas pelas intervenções, às vezes, com o microfone, porque não estamos acostumados. Eu já disse agora há pouco, no início da apresentação da Karen, que para mim é uma consolação ver outras pessoas que não sabem manusear de maneira corretamente esses meios eletrônicos, porque eu não sei. Tenho aqui o irmão Pedro e o irmão Tomás, que estão sempre me socorrendo. Então, me ajudam. Então, peço desculpas se às vezes falo assim um pouco com severidade, por favor, não considere, e eu compreendo perfeitamente quando deixamos o microfone às vezes ligado. Acho que podemos ficar por aqui, então. Agradecemos imensamente a presença da Karen, a participação da Karen. Convido a todos para estarem conosco durante as outras sextas-feiras, exceto no dia 21, que teremos uma orientanda da Cláudia Barros e do Arno, da UF, Niterói. E, então, vamos ter uma apresentação sobre a madeira utilizada aqui no Mosteiro de São Bento. A Karen é a Thaís é botânica, bióloga botânica, e está estudando, então, o mobiliário do São Bento através da botânica. Que ótimo! Então, depois temos os contatos da Karen, fica à disposição aí para manter contato com ela. E depois conversamos particularmente sobre a publicação do seu artigo, da sua palestra na revista Coletânea, tá bem? É uma honra imensa para mim. Estou muito feliz. Obrigado, um beijo a todos e nos vemos na próxima semana. Tchau, até sexta-feira que O vem. irmão Pedro quer dar um recado aqui. O irmão Pedro quer dar um recado. Oi, gente. Só lembrando que semana que vem, 4h20, vai ser o mesmo horário. Quem tiver com dúvidas, parece que houve uma confusão, o rapaz da secretaria mandou um link errado, mas os encontros vão acontecer pelo Zoom. Então, qualquer coisa, a gente vai pedir para eles reenviarem na próxima semana e vamos enviar o link certinho, né, que é o da faculdade. Então, eles vão enviar um login, uma senha, aí vocês entram, vai ter lá tudo fácil, simplificado, aí vocês só clicam, abrem o Zoom e assistem às palestras. Mas só lembrando que é 4h20, porque eu vi que tem gente perguntando o horário, só para não deixar muito confuso, até mesmo para não entrar muito cedo e deixar de fazer outras coisas. Mas qualquer coisa, pode me escrever, pode escrever para o Dom Mauro, e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Diz o ditado popular que panela que muitos mexem desanda, uma coisa assim. Então, às vezes, é muita gente trabalhando no mesmo projeto e parece que às vezes não há uma sintonia, então às vezes sai um pouquinho fora do ritmo, mas nada perdível, tudo se conserta. Qualquer coisa pode escrever para aquele e-mail do seminário, que aí eu vou conferindo, se tiver alguma coisa faltando, a gente vai conversando por ali também. Perfeito. Olha, eu deixei meu e-mail anotado aí para quem quiser, se alguém quiser entrar em contato comigo, é flipov@uol.com.br. Se alguém quiser entrar em contato comigo ou escrever alguma coisa, estou à disposição. Mais uma vez os agradecimentos e nos vemos na próxima sexta-feira.
Tchau. Beijos. Muito obrigada por tudo.